O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. Ela parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram: "Tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talitá cum", que quer dizer: "Menina, levanta." "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar? Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura deste 13º domingo do tempo comum é extraída do livro da Sabedoria, e o autor faz questão de lembrar que tudo que Deus operou, realizou, todas as obras, todas as criaturas, o mundo, o cosmos, tudo que há de material,
foi criado por Deus para que, e em si, são perfeitos. E Deus criou o mundo para que se tornasse um jardim, o paraíso, o jardim do Éden, mas que é por causa do mau uso da liberdade que o homem faz, que entrou a morte, entrou o pecado na nossa natureza humana. Não foi Deus quem criou o mal, é o homem que, por não saber usar o seu livre-arbítrio, por não saber escolher aquilo que é sábio, aquilo que é reto, por não escolher o caminho da vida, fez com que o veneno, como fala o livro da sabedoria hoje, o veneno, a morte, entrasse o pecado, entrasse na nossa realidade, na nossa natureza humana. Deus pode tudo, Deus é poderoso, Deus é onipotente, mas Deus não pode fazer o absurdo, Deus não pode errar, do contrário, Ele não seria Deus, Ele não seria o ser perfeitíssimo. E Deus também não quer se relacionar conosco prescindindo do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade. Então está ao alcance das nossas mãos esses dois caminhos que nos fala a palavra de Deus, o caminho da morte e o caminho da vida. E Moisés convidava os seus seguidores e convida a todos nós a escolhermos sempre com sabedoria, fazendo a opção pelo caminho da vida. A morte física, ela é inevitável. A morte física, ela faz parte da nossa natureza, da nossa materialidade. Com certeza, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, os primeiros viventes, os seus filhos, os seus netos, com certeza eles tinham um corpo mais saudável do que o nosso. Por isso que nós ouvimos nas Sagradas Escrituras pessoas que vivem tanto tempo, tantos anos, muitos anos, né? Abraão, por exemplo, que viveu mais de 100 anos, mais do que aquilo que era considerada uma geração, né? Isso porque eles tinham um corpo mais saudável do que o nosso, né? Adão e Eva possuíam um corpo mais ágil, um corpo menos debilitado após a queda, após o pecado original. E nós sofremos no nosso corpo patologias, enfermidades, justamente pelo decorrer da história e também por causa das consequências do pecado, né? As doenças, as enfermidades, elas atacam o nosso corpo justamente por causa desse desequilíbrio que possuímos, né, na nossa natureza humana. Mas o Senhor venceu a morte eterna, né? Nós passamos pela morte física, a morte natural, porque o nosso corpo não aguenta tanto tempo, né? Mas nós temos uma alma, e o Senhor libertou a nossa alma da morte eterna. Ele abriu o paraíso para nós, Ele abriu o céu para nós, portanto, as portas do céu para nós. Portanto, nós estamos destinados a ser moradores do céu, habitantes do céu, co-cidadãos dos santos, como nos exorta a Santa Mãe Igreja. Na segunda leitura de hoje, nós ouvimos a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, que exorta os coríntios a também serem generosos com os cristãos que estão padecendo, sofrendo na Igreja Mãe, a Igreja de Jerusalém. São Paulo ficou extremamente comovido com a arrecadação que as comunidades da região da Macedônia fizeram, em especial as igrejas de Filipos, a igreja de Tessalônica e de Bereia, que fizeram por iniciativa própria uma arrecadação, uma coleta para socorrer os cristãos, os irmãos,
que estavam perecendo em Jerusalém. Então o apóstolo São Paulo faz este convite para a comunidade de Corinto, que possa, com o coração aberto, com o coração generoso, possam também fazer uma arrecadação para ajudar os mais necessitados da comunidade de Jerusalém. E São Paulo fomenta isso entre os coríntios, apontando para aquele que é o modelo de caridade perfeita, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sendo Deus, ele sendo rico, se fez homem, se fez pobre, renunciou, se esvaziou da sua dignidade divina para habitar entre nós. Então o Senhor é a humildade e a simplicidade por excelência, porque Ele tudo possuindo se esvaziou para se fazer homem, para ser solidário nas nossas necessidades, para se fazer um de nós, exceto no pecado, exceto na corrupção. E Santo Agostinho, ao comentar esta passagem do apóstolo São Paulo, ele nos lembra que nós devemos fazer a caridade sempre com uma predisposição boa, com boa intenção. Ele mesmo vai dizer que Deus ama quem dá, quem oferece, quem oferta com alegria. Então, quando nós vamos fazer um gesto de caridade, a nossa intenção deve ser boa. Não podemos fazer de maneira pesada, ressentida, por obrigação, mas devemos fazer com liberalidade, com alegria, com felicidade, porque do contrário, como vai dizer Santo Agostinho, nós perdemos o pão e recebemos também a graça que está anexa ao gesto caritativo que fazemos, que realizamos. Então, uma forma de não perdermos o pão e a graça, a bênção que está por trás de tão nobre gesto, é fazendo com boa intenção, com boa disposição, né? Então, não estipulando, São Paulo não estipula o que eles devem dar, o que eles ofertam, mas apelam justamente para a gratuidade, para a generosidade e, sobretudo, para o amor, a caridade dos cristãos da Igreja de Corinto. E no Evangelho de hoje, nós temos a cura dessas duas mulheres. Jesus, como vimos no Evangelho de domingo passado, após passar a tempestade em alto mar com os seus discípulos, ele vai para a cidade de Gerasa, e ali ele exorciza um endemoniado e lança o espírito impuro para uma vara, para uma manada de porcos. E este episódio causou perplexidade e, podemos dizer até, raiva nos gerazenos, que expulsaram o Senhor da sua aldeia, da sua cidade, por causa de uma ninharia, por causa da perda de uma vara, de uma manada de porcos. Eles perderam a grande oportunidade da vida deles, de terem o Senhor não só em seu território, em sua cidade, mas, sobretudo, de tê-lo em seus corações. Santo Agostinho diz: temo o Cristo que passa, temo que o Cristo passe e eu não perceba a sua presença, a sua graça em minha vida. Aqueles homens perderam a grande oportunidade da vida deles, de terem para sempre nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diante das hostilidades, nosso Senhor não faz como muitas vezes nós fazemos, não fica chorando, resmungando, lamuriando, reclamando. Nosso Senhor, Ele continua a sua caminhada. E agora Ele vai para Cafarnaum, que é justamente o local em que Ele e os seus apóstolos possuem domicílio. E ali Ele é indagado, Ele é abordado pelo chefe da sinagoga, Jairo. O chefe da sinagoga é aquele que organiza a sala de reuniões, é aquele que cuida da sala onde se celebrava a palavra de Deus, que consistia
em uma passagem da Torá, né, a lei de Deus, a lei de Moisés, os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras, e uma passagem dos profetas. Então era o responsável por aquela capela, vamos dizer assim, por aquele oratório, aquele encontro em que os judeus se reuniam para ouvir, para meditar e escutar a palavra de Deus. Então, Jairo pede ao Senhor que intervenha, pois a sua filha está às portas da morte, está morrendo, está sofrendo. E o Senhor, então, leva consigo 3 testemunhas, não leva todos os apóstolos, apenas 3 discípulos, para que sirvam até de testemunha, era o mínimo que se exigia, 3 testemunhas, e quando estava a caminho, ele atrasa o trajeto, porque há uma multidão que começa a comprimi-lo, e ele não consegue caminhar com liberdade, caminhar livremente, com agilidade. E no meio da multidão, uma outra mulher, que há 12 anos está sofrendo com uma hemorragia. Há 12 anos que ela recorre aos médicos, mas esses não conseguem lhe dar a cura, a solução para a sua enfermidade, para o seu problema. Então, uma mulher que sofre há 12 anos, e assim como Jairo, que recorre ao Senhor, que se prostra diante de Jesus para suplicar que Ele tenha misericórdia da sua filha, aquela mulher também, movida pela sua fé, pelo seu amor, pela sua disposição interior, ela vai ao encontro de Jesus, mas ela não o toca como a multidão, que estava esbarrando no Senhor, empurrando, sufocando o Senhor. Ela, com um toque suave, tocando apenas a franja do seu manto, ela obtém de Cristo a graça. O Senhor sente que uma força saiu dele. Ele percebe a presença daquela mulher e até questiona os seus circunstantes: quem me tocou? E parece até uma piada, porque Jesus estava sendo tocado por N pessoas, né? Estava sendo sufocado pela multidão, não tinha como saber quem o tocou. Mas aquela mulher o tocou de uma maneira diferente, porque ela não o tocou com a sua mão simplesmente, mas o tocou através da sua fé, o tocou através do seu amor, o tocou através do seu interior. Queridos irmãos, muitas vezes nós buscamos o Senhor, procuramos fazer tudo o que é nossa obrigação enquanto homens religiosos, procuramos participar da Santa Missa, mas só de fato conseguimos atrair o Senhor, recebemos dele a força, recebemos dele a graça, se o tocamos a partir da fé, e não simplesmente através de uma curiosidade, como muitos tinham curiosidade em ver o Senhor, em tratar com o Senhor, em se relacionar com o Senhor. Quando os apóstolos de João Batista passam a seguir Jesus e pedem para saber onde ele mora, onde ele está, onde ele habita, nosso Senhor pede para que eles fiquem com ele, ou seja, para conhecer verdadeiramente nosso Senhor, para se relacionar com Ele. E o conhecimento na Sagrada Escritura está muito ligado ao coração. Conhecer a partir do coração, conhecê-lo a partir da fé. Se a gente prescruta a Sagrada Escritura somente por curiosidade, para ter um conhecimento teórico, nós não nos relacionamos com a palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Nós temos um conhecimento superficial, um conhecimento apenas racional, mas nós somos chamados a ter um conhecimento relacional, né? Ou seja, somos convidados a estabelecer esta relação, esta comunhão com o Senhor. E é justamente isso que faz aquela mulher. Ela toca Jesus a partir do seu interior, a partir da sua fé. Às vezes, quando a gente participa de uma missa, de um encontro, nós temos a necessidade de ir lá tocar Jesus eucarístico, tocar no ostensório,
Isso é importante porque expressa, né, a nossa devoção, a nossa piedade. Mas esse gesto precisa estar acompanhado de um outro movimento. Não pode ser um gesto apenas externo. Precisa estar acompanhado de um movimento interior, né? O desejo, a fome, a sede que sentimos de Deus, que sentimos de Jesus. E é isso que faz aquela mulher. Ela o toca não só com a sua mão, mas, sobretudo, ela o toca como alguém que tem fome e sede da graça de Deus. E agora, o segundo episódio. Nosso Senhor chega à casa de Jairo para curar a sua filha, que também possui 12 anos. Aquela mulher sofria 12 anos e essa menina, esta jovem, esta criança adolescente, possui 12 anos. E ela está à beira da morte. E Jesus demorou tanto que ela acabou falecendo. Então, os emissários que vão dar a notícia tentam persuadir Nosso Senhor de não ir mais, né? De persuadir Jairo para que não incomode o Senhor. Não há necessidade não há mais o que fazer, né? Não tem mais nada a ser feito. E Nosso Senhor então diz: ela não morreu, ela está dormindo e eu vou acordá-la. Aqui está uma grande verdade de fé, está uma grande doutrina, um grande dogma. Aqueles que têm fé não morrem. Podem morrer a partir da morte física, mas não da morte eterna. A morte eterna é a ausência de Deus, é o rompimento de Deus, né? Então, aqueles que têm fé são como aqueles que dormem, aqueles que repousam, aguardando o Senhor vir, tocar no seu ombro e dizer também, Talita cum, né? Levanta-te, né? Levanta-te do sono da morte, levanta desse estado febril, como por exemplo a sogra de Pedro, que estava sofrendo com febre, com uma enfermidade e que depois, sendo curada, restabelecida, se colocou na diaconia, no serviço a Jesus e aos seus irmãos. Então, para aqueles que têm fé, a morte não tem mais a última palavra. A morte, ela é apenas um sono. Nós fechamos os olhos para esta realidade e os abrimos para o reino de Deus. Queridos irmãos, uma coisa muito semelhante entre as duas mulheres, a mulher e a adolescente, número 12. O número 12, ele é bíblico, ele representa o povo de Israel, ele representa Jerusalém, a velha Jerusalém e também a nova Jerusalém, que é a igreja que somos todos nós. Então, de certa forma, a antiga Jerusalém e também, por que não dizer, a nova Jerusalém, que é a igreja que somos nós, também temos necessidade de recorrer a este Senhor, a este Jesus, a este Salvador, que nos cura, né, da nossa condição de homens pecadores, necessitados sempre da misericórdia, da graça, da compaixão do Senhor. A hemorrisa alcançou a sua cura através da fé. Aquela jovem adolescente tornou a viver. Não podemos dizer propriamente que ela ressuscitou, como também não podemos dizer no sentido próprio do termo que Lázaro ressuscitou, né? Porque a ressurreição se refere à vida final, né? Eles foram reavivados, né? Eles voltaram a viver neste mundo, mas depois passarão pela morte física novamente. E eles então vão ressurgir pelo poder de Deus para a vida sobrenatural, né? Para a vida superior, a vida que o Senhor, o ressuscitado, preparou para cada um de nós. Então, como aquela mulher, como a hemorroísa, como aquela adolescente que se levantou e se alimentou, né? Pôde voltar para o seio, para a comunhão dos seus entes queridos, que nós também recorramos àquele
que tem o poder de curar-nos e, sobretudo, que tem o poder de nos dar a salvação, tem o poder de nos dar a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.